Esse vídeo é extremamente importante. Você está sendo enganado, ludibriado. Não sei se é conscientemente ou se estão fazendo isso inconscientemente. Gamma Exposure em nenhum lugar do mundo é usado para operar diretamente opções. Veja por quê logo depois da vinheta. Roda a vinheta! Gamma Exposure, o real uso no mercado internacional e o equívoco extremamente comum no Brasil. Sem vieses, sem polêmica, apenas fatos confirmados. Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo que é o Gamma Exposure, que está na moda, ou GEX. E a pergunta é, afinal, o Gamma Exposure serve para operar opções ou para entender movimentos do ativo subjacente, ações, índices e futuros? Para responder isso, sem nenhum viés, eu fui diretamente às fontes internacionais mais respeitadas e o resultado é claro, objetivo e irrefutável. O que muitos influenciadores do Brasil dizem? No Brasil, vários influenciadores populares dizem que Gamma Exposure indica quando comprar opções, serve para operar opções diretamente, dá sinais para montar calls, puts ou estruturas. Mas antes de você aceitar isso como verdade, nós precisamos perguntar: existe alguma fonte internacional séria que diga isso? E a resposta é não. Nenhuma referência global respeitada usa o Gamma Exposure dessa forma. Então vamos ver como o mercado realmente usa o Gamma Exposure. Aqui estão as 5 fontes mais respeitadas, todas confirmadas e o que elas dizem explicitamente. Número 1 do mundo, Spot Gamma, maior referência global em Gamma Exposure. Citação: Gamma Exposure helps forecast how dealers will hedge in the underlying stock or futures, which then influences the price of the underlying asset. Ou seja, o Gamma Exposure ajuda a prognosticar como fazer operações no estoque, nas ações ou nos futuros, porque influencia de fato o movimento do ativo. Uso real, entender como o preço do ativo vai se mover. Não se fala em operar opções. 2. Bookmap, análise de fluxo institucional. Citação: Options positioning forces dealers to buy or sell futures to hedge their Gamma Exposure. And this hedging flow drives intraday futures moves. Ou seja, as informações das opções dos market makers, de fato, trazem uma informação importante, mas ela é usada para operar day trade de futuros. Nada de montagem de operações com opções. Entender e operar futuros. Terceiro, bar chart. Gamma Exposure shows where dealer hedging creates support or resistance in the stock price, helping traders trade the stock itself. Ou seja, a exposição de Gamma ou Gamma Exposure, que está tão na moda no Brasil e que estão ensinando de uma maneira que não tem nada a ver com o que é usado no mundo todo, mostra pontos de suporte e resistência no preço do ativo, ajudando traders que operam o próprio ativo a operar o próprio ativo. Não menciona operar opções. Quarto, unusual whales. Gamma Exposure helps traders understand how hedging impacts SPX, SPY, and QQQ price action, even if they never trade options. Ou seja, o Gamma Exposure ajuda os traders a entender como o uso de opções para proteger posições no S&P, na Nasdaq, no próprio ativo, funcionam, mesmo que eles nunca usem isso para operar opções, ou seja, uso real, operar índices e ETFs. A aplicação não é relacionada com operações com opções. Mentor Q. Dealer Gamma affects underlying price movement, which equity and futures traders use as a timing tool. Ou seja, uso real para timing do ativo
objeto para operar futuros e equities. Não é usado para operar opções de maneira assim usual, da maneira que os brasileiros estão dizendo. Gamma Exposure para operar opções. Isso não é o uso do Gamma Exposure. O Gamma Exposure é, de fato, informação de opções, mas é usado para operar futuros, day trade de futuros de Nasdaq, futuros de VIX. Essa é a função e o uso real do Gamma Exposure, ok? Então, em todas as fontes que eu citei, o Gamma Exposure é um indicador de fluxo de hedge, causado pelas posições em opções, mas ele é usado para operar ações, índices e futuros, e não opções. Traders usam o Gamma Exposure para operar o ativo e não as opções. Isso não é uma opinião minha, é o que todas as fontes internacionais mostram e o que os traders sérios brasileiros que usam o Gamma Exposure da maneira correta, pelo Spot Gamma, para operar futuros nos Estados Unidos, estão cansados de saber. O que estão fazendo é criar um produto que não existe para pessoas que gostam de opções, e não tem nada a ver, tá? No Brasil, alguns influenciadores tentaram adaptar o Gamma Exposure para operar opções diretamente, mas essa interpretação não existe no método original e nem na literatura global. Internacionalmente, Gamma Exposure é uma ferramenta para operar o ativo subjacente, para operar futuros e equities, ok? Agora, todo mundo que já tentou ou verificou o uso para mercado brasileiro não comprova a mesma eficácia, porque tem slippage, tem baixa liquidez. Então, não é a mesma efetividade você usar o Spot Gamma ou Gamma Exposure para operar futuros nos Estados Unidos e no Brasil. Não dá para comparar, não é a mesma coisa. De repente surge um tema, fica na moda, todo mundo a galera que compra tudo quanto é tipo de curso de opções, vai e que nem a abelha aí buscando mel, fazendo mel atrás desses conteúdos. Mas você precisa abrir o olho. Tem muita gente que vive de vender conteúdo. Então a pessoa tem que ficar criando assuntos, um assunto depois do outro. Eu, por exemplo, não vivo de vender conteúdo. Eu vivo de modelagem estatística para a indústria de gestão. Ou seja, eu vivo de realmente gerar rentabilidade, gerar lucro para os clientes, e não de vender curso e nem de vender conteúdo. Então, se você acha uma única operação que te dá efetividade, você não precisa ficar criando um monte de tema, um monte de operação uma depois da outra. Isso é coisa que faz quem precisa inventar tema novo, porque tem meta de fazer vídeo no YouTube a cada uma semana, acabou os assuntos, ele tem que ficar inventando. Mas ele mesmo nem sequer opera, nunca fez, nem sabe se realmente aquilo é efetivo, tá? Claro, tem uns que operam também, e tem um esforço para tentar dizer que o Gamma Exposure é efetivo para operar opções, mas isso daí não existe em nenhum lugar do mundo. O Gamma Exposure no mundo todo ele é usado para operar futuros, day trade de futuros e equities. Não é usado para operar opções. No máximo, ele é mais uma camada de análise para a verificação direcional, assim como a análise de candles, análise de gráfico, análise de volatilidade. É a mesma coisa que isso. Outra coisa que você precisa ficar ligado, tá? Olhar fluxo de opções, não sei quem entrou comprando um monte de opções, não sei o quê. Cara, as opções, elas são ao contrário. Por que existe uma negociação com opções? Quem surge primeiro? O comprador ou o vendedor? Se não há um vendedor, não há um negócio de opções. Ele começa com o vendedor. Ele tem o ativo e ele vende uma opção ligada com aquele ativo.
Por mais que todo mundo quisesse comprar uma opção, se os donos dos ativos não colocassem à venda, não haveria negócio. Então, a pessoa fala, entrou um grande fluxo comprador de calls, por isso o mercado vai subir. Cara, por que alguém conseguiu comprar uma grande quantidade de calls? Porque a contraparte vendeu. Então tem um cara que fez uma posição enorme apostando numa direção e outro que comprou a posição daquele apostando na outra. Não é indicativo de direção. Porque o negócio de opções tem uma contraparte que acha que vai para um lado e a outra que acha que vai para o outro. E elas são do mesmo tamanho, mesmo volume unitário. Entendeu? Então fica esperto, tá? Procura olhar bem os temas antes de sair por aí comprando um monte de conteúdo. E se você achar uma operação que é efetiva, não precisa ficar inventando. Vai atrás dela, faz essa operação. Não precisa fazer 500 tipos de operações, tá? Então, eu te vejo no book.